8h em São Paulo. Vamos começar? Amém. Eu vou ler um texto aqui que está em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12 até o 14. Diz assim a Bíblia: Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui que ele não achava que ele já estava perfeito, ou que não tinha alguma coisa mais para aprender, mas uma coisa ele fazia que era esquecia as coisas que estavam ficando para trás, né? Aquilo que já tinha passado, e continuava buscando coisas novas. Isso daqui não é só quando as coisas estão bem, né? E talvez principalmente quando elas estão difíceis. Porque é na dificuldade que nós somos verdadeiramente espremidos e trabalhados. Então, nós temos uma dificuldade que nós temos que viver, em primeiro lugar, individualmente e também como igreja. Mas uma coisa depende da outra, né? Nós estaremos tão melhores quanto cada um de nós estiver melhor buscando a sua força em Deus. E também, por outro lado, a nossa união vai dando também força a cada um. É um duplo sentido, né? Então, tanto cada um de nós buscando estar mais forte em Deus na pandemia, vai reforçar a igreja, porque é composta por todos nós, como também o nosso relacionamento que nós temos aqui, graças a Deus temos esse relacionamento todos os dias aqui pela internet, também abençoa a nossa vida. Então, eu queria dizer que nós temos algo para aprender nessa pandemia. Nós vamos crescer algo em Jesus durante essa pandemia. E não é perdido. Para que vêm as tribulações? As tribulações vêm para que o Senhor manifeste a sua glória e galardoe os seus filhos. Então, você tem lutas, mas você tem promessas, tem de Deus coisas poderosas para você lutar, armas poderosas, e você pode alcançar a vitória e o galardão que Deus tem para você. Amém? Então, vamos orar para que o Senhor fale conosco essa noite e fortaleça a nossa vida. Senhor, te damos graças por essa reunião que podemos estar agora tendo, Senhor, participando. Obrigado, Senhor, por cada família representada nesses quadradinhos. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja passando agora em revista em cada lar, passando no coração de cada pessoa, sondando o profundo, escondido, vendo a necessidade de cada um, de cada uma. E, ó Deus, suprindo pelo Teu poder, pela Tua sabedoria, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, cada família, cada pessoa, Senhor. A Tua bênção que enriquece e não acrescenta dores seja sobre a vida de cada um. Fortalece, Senhor, o espírito, fortalece a alma, os pensamentos, os sentimentos, fortalece o corpo. Haja fé no Espírito, Senhor. Revelação do alto, conhecimento da Tua palavra. Haja, Senhor, alegria na alma, confiança. Tira todo medo, Senhor. Abençoa cada um. Tira todo pânico, dá confiança, dá segurança, dá paz. E abençoa o corpo para que haja também saúde. Revisa todos nós, Senhor. Passa em revista a cada um de nós e põe o Teu exército, Senhor, em pé, em ordem, abençoado e fortalecido. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada família aqui, que a Tua bênção esteja sendo derramada sobre nós na ministração dos louvores, nas orações, nos testemunhos, no compartilhar, na ministração da Tua bendita palavra. Quando nós nos cumprimentarmos ao final, a Tua bênção flua na Tua igreja. Nós estamos distantes do corpo, mas juntos no Espírito. Glorifica o Teu nome nessa reunião, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Amém. Glória a Deus.
Paz, Senhor, eu queria compartilhar Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Hoje a gente está aqui para adorar a Deus, porque tudo é dele. Ele criou tudo para nós, por amor a nós, nós somos criações dele. Então, que hoje a gente possa reconhecer o amor de Deus, entender que é muito maior do que a gente, e entregar todas as nossas aflições, todas as nossas dúvidas e descansar, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele. Amém? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei comigo, e todos a honra lhe exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei comigo, e todos a honra lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos seus lábios o seu louvor. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos seus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor. Alegrar-se-á no Senhor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Glória a Deus. Tá.
Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Hoje quem ministra aí? Sou eu. Eu quem? Ó, Fabi? Isso. Abençoe, irmã. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. A paz. Nossa, estou nervosa. Muito. O Senhor te abençoe e fortaleça. Amém. Dê a palavra. Bom, eu vou convidar os irmãos a ler junto comigo o capítulo 24 do livro de Josué. Eu vou ler a versão do Almeida atualizada, a partir do verso 1. Diz assim. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do rio Eufrates, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Até aqui. Eu gostaria de orar. Então, vamos orar junto comigo, amém? Senhor, eu te agradeço por mais um dia, Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor me concedeu, Senhor, obrigada pela vida de todos os irmãos que aqui estão, Senhor, que nessa noite, Senhor, eu possa ser um instrumento em Tuas mãos, Senhor Jesus, e ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, Senhor, que eu não fale nada de mim, Senhor, mas que tudo venha de Ti, Senhor, fale, Senhor, a cada coração que está aqui, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, amém. Bom, irmãos, vamos lá. Ao longo do texto, nós vemos que Josué, ele lembra ao povo de Israel tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Então, lá no verso 6, a gente pode ver que ele fala de quando feriu o Egito, né? De quando Deus mandou as pragas para o Egito, e isso ajudou que o povo de Israel fosse liberto. Depois, Josué lembra de como Deus os livrou do Mar Vermelho, né? E da perseguição dos egípcios. De como Deus sustentou eles durante o deserto, durante tanto e tanto tempo. E também como Deus os deu vitória, né? Deu vitória para eles sobre todas as cidades por onde eles tinham passado. E por que, ainda assim, aquele povo se esquecia de Deus, né? Porque nós conseguimos ver isso ao longo da história. Eles se esqueciam de Deus. E quando eu me fiz essa pergunta, eu falei assim, meu Deus, por que isso acontecia? Por que as pessoas, mesmo diante de tantos sinais, tantas provas de que Deus era com eles, porque eles sabiam que Deus era com eles, eles ainda assim se esqueciam do Senhor e serviam a outros deuses. E a minha primeira resposta foi, nossa, que povo ingrato. E logo depois, meditando nos versículos, o que veio ao meu coração é que eu não era tão diferente deles. Como eu podia chamá-los de ingrato? Nós, na verdade, não somos tão diferentes deles. O povo de Israel era inconstante, né? Como nós podemos ver, né, através da história. E isso se confirma no livro de Juízes, eu até gostaria de ler, para não ficar só nas minhas palavras, no livro de Juízes 2, 6, a partir do 7, melhor, verso 7. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir ao Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo que o Senhor havia feito por Israel. Então, enquanto tinha os líderes, junto com o povo, eles se mantinham fiéis. Mas quando esses líderes morriam, eles seguiam as suas próprias vontades, né? E começavam a tomar as suas próprias decisões, se esquecendo do Senhor. E quantos de nós, muitas vezes, não acabamos nos esquecendo do Senhor? Não que deveríamos fazer assim, né? Mas acabamos agindo assim sem pensar, levados de repente por algumas circunstâncias.
Mas você pode me dizer, mas eu não adoro a outros deuses. Mas servir a outros deuses não é necessariamente adorar uma imagem de escultura ou algo do tipo. E sim determinar qual tem sido a sua prioridade, qual tem sido a minha prioridade. Deus tem sido a sua prioridade? E nós poderíamos trazer aqui muitas situações que respondem a essa pergunta. Para alguns, a prioridade muda de acordo com as circunstâncias. De acordo com as circunstâncias, eu determino a minha prioridade. Como para o povo de Israel. Né? Enquanto eles tinham um líder, estava tudo certo. Eles se mantinham fiéis. E quando eu me fiz essa pergunta, né? Deus é prioridade na minha vida? Deus tem sido prioridade na minha vida? Eu pensei em toda a minha trajetória, em todo o tempo que eu servi ao Senhor até hoje. E se eu respondesse essa pergunta para mim mesma, há um tempo atrás, sem dúvida nenhuma, eu falaria, Deus é minha prioridade, com certeza. Porque no meu coração eu sempre tive que Deus era primeiro na minha vida, sempre. Só que com o tempo, e não sozinha, eu descobri que isso não era totalmente verdade. Porque muitas vezes eu também me deixava levar por sentimentos, pelas minhas vontades, eu queria fazer as coisas da minha maneira, eu queria resolver as coisas do meu jeito. E toda vez que eu fazia isso, eu não estava priorizando a Deus. Eu orava sempre, Senhor, está nas tuas mãos, faça aquilo que o Senhor quiser, seja feita a tua vontade. Dali 2 minutos depois eu já ia lá e resolvia de acordo com como eu queria, da forma que eu achava mais coerente. Mas o que estava bom para mim, o que eu achava que era bom para mim. E isso não foi muito bom, né? As consequências disso vieram. E vocês acham que nesse momento eu me esqueci de Deus? Minha primeira resposta, claro que não. Não tinha me esquecido de Deus. Eu seguia, fazia as coisas que eu queria, mas não tinha me esquecido de Deus. Deus era comigo. A correção veio através da palavra. Sim, eu tinha me esquecido de Deus. Porque quando eu coloquei a minha vontade antes da vontade de Deus na minha vida, eu estava me priorizando e não priorizando a Deus. Quando a gente coloca aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus quer para nós, nós estamos nos priorizando e não priorizando a vontade de Deus para nós. E eu achava que estava agindo certo. Eu achava que estava tudo bem. Só que eu não tinha colocado verdadeiramente Deus como prioridade na minha vida. Muito menos aprendido a confiar nele. E o povo de Israel também sabia disso. Eles sabiam tudo que Deus tinha feito por eles. Eles sabiam que Deus era com eles. E mesmo assim eles se deixavam levar por suas próprias vontades e acabavam pecando contra Deus. Como nós podemos confirmar ainda em Juízes, no verso 11. Juízes capítulo 2, verso 11, diz assim: Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. E eles tiveram consequências por conta disso, né? Eles também se enganaram, eles se deixaram levar por suas próprias vontades, esqueceram do Senhor e seguiram as suas vontades, os seus desejos. E quantas vezes nós também agimos assim, nos enganamos, né? Você pode até pensar, eu não faço isso. Mas isso é uma atitude inconsciente. Quando eu falava assim, Senhor, está nas tuas mãos, e depois eu ia lá e tirava das mãos dele, fazendo de acordo com o que eu queria, não era uma coisa que eu falava assim, Senhor, eu consigo resolver sozinha, não precisa se preocupar, dessa vez eu vou. Não, eu não falava isso, eu não pensava isso, mas as minhas atitudes representavam isso, revelavam essa minha postura, de que Deus não estava sendo minha prioridade, de que eu não estava confiando suficientemente em Deus. É como se nós tirássemos Deus do controle, né? Ele é a figura central, nosso Deus todo-poderoso, e nos colocássemos, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa, né? Quando nós fazemos isso, quando nós queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito, é exatamente isso, é como se nós olhássemos para o Senhor e falássemos, nós não precisamos de você para resolver esse problema, eu consigo resolver. Quando nós tomamos as decisões da nossa vida, seguindo exatamente o que a gente quer, seguindo as nossas próprias vontades, sem pedir a orientação dele, seja para tomar alguma decisão, seja para seguir algum caminho novo,
seja uma dúvida que nasce no coração, se a gente não pede, não pergunta para o Senhor e a gente acaba agindo pelas nossas próprias vontades, pelaquilo que a gente acredita, sem consultar o que Deus quer para nós não estamos priorizando Deus. Nós estamos priorizando a nós mesmos. Quando nós pensamos em resolver as coisas do nosso jeito, nós não estamos pensando no que Deus quer para a nossa vida, e sim no que nós queremos para a nossa vida. Ah, eu quero que seja feito assim. Ah, não, mas eu quero andar nesse caminho. Eu quero ir por esse lado, não por esse. E a gente acaba sofrendo, né, com essas escolhas. Né? Nós vamos colher as consequências dessas escolhas. Muitas vezes também nós podemos nos desesperar, como nessa quarentena. Eu lembro que na primeira semana eu fiquei muito aflita. E não tinha dado nenhuma semana, mas eu já estava super aflita pensando. E não foi nem por não poder sair, mas por não saber, por não ter previsão, por não saber como seriam os meus dias. E eu falei, nossa, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Meu Deus, como vão ser as aulas? E fiquei me perguntando, e resumindo tudo isso era, como que eu vou controlar os meus dias? Né? Como eu vou saber de tudo isso? Como eu vou resolver as minhas coisas? E logo veio a repreensão pela palavra, a correção pela palavra. Que controle? Que controle que você acha que tem? Você nunca teve controle. A gente pode até pensar que a gente tem um controle sobre alguma coisa, mas nós nunca tivemos esse controle. Sempre foi de Deus. Deus é misericordioso e bondoso. E esse controle, o controle das nossas vidas está na mão dele. Nós entregamos isso a ele quando aceitamos a Jesus. E eu lembro muito bem da oração que eu fiz quando aceitei Jesus, que dizia assim, não vou falar a oração toda, mas eu lembro um pedacinho que eu queria compartilhar para frisar isso que eu estou falando aqui. Era, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Toma a minha vida em tuas mãos. Toma a minha vida em tuas mãos. A gente entregou a nossa vida ao Senhor. A gente deu o direito a Ele de controlar a nossa vida. Então, como a gente quer ter algum controle? Esse controle não pertence a nós, pertence a Ele. Nós entregamos isso. E por que muitas vezes é tão difícil se dobrar, aceitar? E eu fiquei pensando muito nisso. E a melhor solução para todas as respostas é se entregar totalmente ao Senhor. Não é confiar metadinha, né? É se entregar por inteiro. Eu confiava metade, eu não me entregava. E a solução é se entregar. O Senhor quer o todo. Ele nos quer por inteiro. E pensando nisso, pensando sobre esse se entregar ao Senhor, como eu posso me entregar ao Senhor? Eu cheguei a uma conclusão que o caminho é pedir a orientação de Deus. Quando nós pedimos a orientação de Deus, quando nós colocamos Ele em todas as nossas decisões, em tudo que nós vamos fazer, em tudo que nós vamos fazer, se nós colocarmos o Senhor, e Ele estará conosco, nós teremos um bom caminho. Agora, quando nós fazemos as coisas à nossa maneira, as consequências vão vir. E as consequências não são boas. Por isso que escolher o caminho com Cristo é sempre o melhor. Não significa que estaremos isentos de sofrimento. Não, não é isso. Mas nós estaremos com o Senhor ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo. Então, o que eu gostaria de falar para os irmãos essa noite é: não peguem atalhos. Não se deixem levar pelas próprias emoções ou pelas próprias vontades, assim como o povo fez. E iam adorar a outros deuses. Buscavam satisfazer as suas próprias vontades. Mas mantenha o seu coração voltado para o Senhor, mesmo em dias difíceis. Deixe que Ele assuma todas as áreas da sua vida. Não entregue só a metade como eu fazia. Se entregue por inteiro. Deus quer que nós sejamos constantes. Deus quer que nós priorizemos Ele. Que Ele seja o primeiro de verdade na nossa vida. Não só de palavras, mas de ações. As nossas ações precisam mostrar que Deus é primeiro, que Deus é prioridade na nossa vida. Que Ele deve fazer parte, que Ele faz parte da nossa vida por inteiro. Então, nessa noite, para
finalizar, eu gostaria de fazer o mesmo que Josué fez com o povo. Trazer à memória de vocês aquilo que Deus já fez na vida de cada um de vocês aqui. Deus nos ama e cuida de nós e não é de hoje. Ele sempre demonstrou cuidado pelos seus filhos. E eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história especial e importante com o Senhor. E que Ele já fez inúmeras coisas, derramou muitas bênçãos sobre todas as vidas de cada um aqui. Então, eu vou fazer algumas perguntas e não precisa responder. Eu quero só que vocês pensem. Quantas vezes Deus já te surpreendeu com algo que você não esperava? Quantas vezes Ele supriu uma necessidade que estava apenas em seu coração? Quantas vezes o Senhor respondeu às tuas orações? Quantas vezes Ele foi fiel contigo? Quantas vezes Ele provou que estava do seu lado? Ele não precisaria fazer isso, porque é Deus, mas mesmo assim Ele o fez. Ele te respondeu, Ele te curou, Ele te guardou. E sabe de uma coisa? Nada disso mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As circunstâncias hoje podem não ser tão boas. Tenho certeza que vocês já estiveram em dias melhores. Mas tenho certeza também que já tiveram dias piores. E a alegria e a certeza que nós temos é que Deus está conosco em todos os momentos. E nós não temos que nos preocupar com mais nada. Então, seja lá o que te segura, o que te impede de priorizar, de confiar, de soltar e entregar verdadeiramente nas mãos de Deus o controle da tua vida. Se entregar e seguir, solte hoje. Se tiver alguma coisa te segurando, solte isso. Peça a Ele se tiver muito difícil soltar. Mas eu te garanto que depois que você soltar, você vai sentir um alívio, uma paz que vem de Deus. Uma paz que é maravilhosa e que esses dias não vão ser tão pesados. Vão se tornar leves. Porque a paz de Deus, ela transforma o nosso coração. O mundo pode estar um caos lá fora, mas o Senhor guarda nós aqui dentro. Nós sabemos que nós estamos sendo protegidos e guardados pelo Senhor em todo o tempo. Essa é a certeza que nós temos. E nós não temos que temer. Nós só devemos crer e continuar firmes na presença do Senhor. Amém?